Boa noite. Saúdo a todos os presentes, em nome do senador Marcos Rogério, para esse evento hoje, que é um evento de lançamento do livro do professor Marcélio Uchoa. Um livro que traz um estudo muito profundo sobre o que os gestores públicos municipais precisam saber. E nesse evento, temos o privilégio de contar com mentes brilhantes aqui da administração pública do Brasil e de professores também que vêm ilustrando com um grande brilhantismo as bancadas das faculdades de todas as partes do Brasil. Temos professores do Norte, do Nordeste, do Sudeste, temos representantes aqui do Centro-Oeste, como o senador Marcos Rogério é aqui do Norte, mas está no Centro-Oeste. Então, estamos presentes em todos os flancos do Brasil. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação de todos os participantes aqui, com um currículo aqui muito rápido, mas só para nós entendermos quem são essas pessoas que estão prestigiando o lançamento desse livro do professor Marcélio Rodrigues Uchoa. O Dr. Edson Nunes, aqui, professor do Departamento de Políticas da Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo, pesquisador do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP, é mestre em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, tem experiência na área de Ciência Política e pesquisa principalmente ação política em Maquiavel, filosofia política, Maquiavel e retórica em Maquiavel. Temos aqui também o professor Landislau Dalbo, não sei se falei seu nome correto, professor Dalbo. Razoável. Vou melhorar minha pronúncia, mas vamos lá. Professor economista, titular de pós-graduação também da PUC São Paulo, foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S. Autor e coautor de cerca de 40 livros. Toda a sua produção intelectual está disponível na sua página, que eu deixo aqui, dolbo.org. Temos aqui o conselheiro substituto, Dr. Antônio Breclaut, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Maranhão, doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em administração, com foco em planejamento e orçamento governamental pela FGV, MBA em altos estudos da UF Federal da Bahia, bacharel em Direito pela Uniceuma, bacharel em Ciências Contábeis pela UFMA e professor da Universidade Estadual do Maranhão. Temos aqui Dr. Benedito Antônio Alves, doutor em Ciência Jurídica pela Univale, mestre em Direito pela Uniceuma, especialista em Direito Penal Processual. Parou. Professor em Direito Constitucional 1 e 2, Direito Tributário, do Instituto Luterano. Professor de graduação da Católica de Rondônia, em Direito Constitucional e Direito Tributário. Autor de obras, curso de Direito Financeiro, curso de Direito Financeiro e de Responsabilidade Fiscal comentada, aspectos penais da Lei de Responsabilidade Fiscal, dicionário jurídico universitário, Constituição Federal interpretada, artigo por artigo. Dentre outros, esquematizando o direito financeiro esquematizado, Amazônia Brasileira, soberania ameaçada, que é também conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Temos aqui o senador da República, Marcos Rogério. Marcos Rogério é senador, foi eleito em 2018 com mais de 324 mil votos para o Senado, foi deputado federal por 2 legislaturas e foi vereador também, é jornalista por vocação, bacharel em Direito e mestre em Administração Pública.
Senado preside a Comissão de Infraestrutura e é titular das comissões de Constituição e Justiça, Assuntos Econômicos, Direitos Humanos e Participação Legislativa, e é suplente na Comissão de Relações Exteriores. Também é vice-líder do Democratas do Senado e presidente do Democratas do Diretório de Rondônia. Senhores, é um privilégio estar ao lado de pessoas tão ilustres, com currículos tão extensos e tão bonitos. Gostaria de convidar agora o professor Marcelo a apresentar a sua brilhante obra, para que, em um momento oportuno, só deixando como será a nossa regra, após a apresentação do professor Marcelo, nós teremos um comentário de cada um de vocês por 10 minutos. A ideia é que nós comecemos com o professor Ladislau Dobor, no primeiro momento, depois o senador Marcos Rogério, Antônio Blackout, Dr. Benedito Antônio Alves, e acredito que falamos de todos aqui agora. Então essa será a ordem que teremos. Então, Edson Nunes. Edson Nunes, fechando, que é o nosso professor orientador. Doutor Marcelo, passo honrosamente a palavra ao senhor, que conduz agora a apresentação do vosso livro. Boa tarde a todos. É um privilégio imenso estar aqui. Na verdade, eu estou até nervoso pelo fato de estar aqui perto do meu amigo, que virou amigo, o professor Edson Nunes, professor Ladislau, que sempre está me carregando com muita gentileza ao mundo acadêmico e me ensinando o dia a dia. O meu amigo e colega de doutorado, Antônio do Maranhão, que foi uma espécie de co-orientador meu, sempre me orientando nas questões metodológicas. O nosso conselheiro aqui do meu estado, Benedito, que eu tive o privilégio de conhecer, de compartilhar uma mesa redonda lá na Câmara em Guajará. E o senador do meu estado, uma pessoa que tem esse espírito público e é defensor e tem conteúdo no direito constitucional. Então, é um privilégio mesmo estar aqui. Mas eu gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram direta e indiretamente também com essa obra, fruto de 4 anos de pesquisa. Todos aqueles professores, desde a série primária, do ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado e até o doutorado. Gostaria de homenagear todos eles por ter contribuído para eu chegar a esse momento de lançar o meu 4º livro. O que os gestores públicos municipais precisam saber? Eu vou procurar aqui falar o mais rápido possível, em função da agenda do professor Ladislau e do senador também, e tem outra live também que eu fui comunicado agora. Então, o que eu gostaria de apresentar, qual é o ponto principal dessa obra que eu gostaria de contribuir para esse debate, porque eu sou um curioso do Pacto Federativo, eu sou um curioso da vida municipal, pelo fato de eu ter vivido de perto e por dentro a finança municipal, o planejamento municipal. Em algum momento da minha vida, como secretário, eu estive secretário. Nesse sentido, eu gostaria de passar para todos que essa minha pesquisa foi concentrada na região norte do país. Eu pesquisei todos os 7 estados da região, que compõem 450 municípios no total. Pesquisei todos eles. E qual foi a minha fonte de pesquisa para eu chegar à conclusão do meu trabalho? Eu pesquisei o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SINCOV, que é um modelo desenvolvido pelo SERPRO hoje, disponível para facilitar a comunicação contábil, as estatísticas contábeis de todos os 3 entes da federação acoplado num único sistema. Então, esse SINCOV facilitou a minha pesquisa na busca de informações. Qual foram os documentos que eu analisei para chegar aos números e os dados da minha pesquisa? Eu pesquisei o relatório de gestão fiscal de todos esses municípios, o relatório resumido de execução orçamentária e o balanço de todos esses 450 municípios
espalhado nesses 7 estados. E aí vem o objetivo principal e a minha contribuição que eu gostaria de deixar para esse debate. Foi analisar o formato institucional que parametriza, que define a gestão pública municipal no Brasil. Então, para isso, eu fiz 5 análises. Primeiro, eu fui analisar a simetria do federalismo para os municípios no Brasil. Também fui buscar se existe equilíbrio fiscal entre os encargos constitucionais e as receitas disponíveis para esses municípios. Também analisei o papel das emendas parlamentares individuais dos 594 parlamentares no Brasil, assim como também dos parlamentares estaduais. Eu busquei também analisar os impactos do marco regulatório desde 1988, quando foi promulgada a nossa Carta Política, até 2018, 30 anos de análise, não só das emendas, mas também de todas as leis ordinárias e complementares ao longo de 30 anos. E também fiz uma busca nos órgãos de controle, sobretudo os tribunais de conta, para analisar o resultado dos pareceres prévios emitidos pelas 7 cortes de conta da região norte. Resumindo, a questão simétrica no Brasil é algo que é um princípio constitucional mais preocupante, porque em algum momento a assimetria patenteada pela Constituição, ela acaba sobrepondo a autonomia dos municípios. Nesse sentido, a Constituição ela nivelou todos os municípios como se tivesse a mesma realidade geográfica, a mesma realidade populacional, econômica, social, enfim. Nós temos hoje uma Constituição que nivelou todos. Os 5.570 municípios, para a Constituição brasileira, tem a mesma realidade. E, nesse sentido, é preocupante. O que eu pontuei no meu livro e quero pontuar é que a gente tem realidades monstruosas, e aí eu vou pegar a cidade do professor Ladislau e do professor Edson, que tem 12 milhões de habitantes, e a gente tem outras cidades, como Serra da Saudade, que tem 812 habitantes. Como que eu posso ter a mesma dosagem de responsabilidade fiscal para tamanha extremidade populacional? E aí, é claro, eu poderia colocar essa mesma realidade para as dimensões geográficas. A gente tem município como São Gabriel da Cachoeira, que é município gigante, e outros pequenos, que só dá 10 quadras, ou seja, 10 hectares. Então, a Constituição pecou e peca até hoje, assim como as leis também ordinárias e complementares não conseguem diferenciar a realidade dessa diversidade gigante que existe no nosso município, nos municípios do Brasil, né? Eu sempre gosto de pegar como comparação, que está no livro, o município de Iranduba, no estado do Amazonas, que tem aproximadamente 44 mil habitantes, faz parte ali da região metropolitana de Manaus, e aí eu comparo com São Gabriel, que também tem a mesma população, 46, 47 mil habitantes. E aí, na hora de distribuir o FPM, que é o Fundo de Participação, que tem só 2 critérios compostos para distribuir para todos os municípios brasileiros, que é o número de habitantes e a renda per capita de cada estado. Então, se eu só tenho 2 critérios compostos para distribuir esse fundo, que tem como objetivo, lá desde a época da ditadura militar, como foi criada, na época dos militares, que era para fazer justiça social, que era para equalizar a questão fiscal no Brasil, a gente comparando esses 2 municípios, que recebem praticamente o mesmo FPM, como eu busquei no sistema de informações contábeis,
sendo que Iranduba só tem 2.000 km², São Gabriel tem 110.000 km². Esse município, simplesmente, é maior do que Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe e Brasília junto, para receber a mesma quantidade de dinheiro de um município que está do lado de Manaus e ele está a 1.000 km da capital amazonense, que é Manaus. Então, como que a Constituição e os critérios de distribuição de recurso não levam em considerações outros parâmetros que deveria ser levado? Um município como São Gabriel, que tem 80% do seu território de unidade de conservações de terra indígena, tem a maior população indígena do país, 70% dos seus habitantes são indígenas, enfim. Como que esse fundo, que é a maior fonte de receita para esses municípios, só leva em consideração esses dois critérios compostos? Então, esse modelo simétrico, no meu ver, aleja uma política séria de desenvolvimento dos municípios hoje no Brasil. Outra questão, para eu ser mais breve possível, é a questão da autonomia financeira entre os municípios, entre eles mesmos e entre a União e os estados. Qual a realidade que está posta hoje entre os três entes da União? A gente tem as receitas definidas pela Constituição para os três entes. Essas receitas são as receitas diretas que existem, as receitas indiretas que já são, digamos assim, partilhadas, que são os tributos indiretos. Então, nesse modelo de tributação para distribuição do município, hoje a gente tem, de cada R$100 que entra para o fisco dos três entes federados, a gente tem 55% de cada R$100 fica com a União, 25% para o Estado e 20% para todos os 5.570 municípios. Então, vem a pergunta: esse modelo posto gera equilíbrio de encargos e receita para os municípios? Será que essa forma de distribuir esse recurso faz justiça social entre os entes federados? Essa é a pergunta. Então, a gente percebe que a Constituição não tem critérios técnicos capazes de viabilizar uma independência financeira e liberdade financeira para os municípios que seja defensável para quem vive a gestão pública municipal. E só para elucidar a minha pesquisa, e eu estou compreendendo aí a pressa e o compromisso já do meu ilustre professor, pode falar. Olha, eu vou pedir desculpas, tá? Eu acompanho o trabalho, estou deixando o link, porque o teu livro está ali, o meu comentário no meu blog. Eu já tinha esse compromisso, nós tivemos essa incompreensão entre o 18h30 e 19h30, né, do fuso horário. Fuso horário. Mas, olha, e não merece, sabe, eu dizer alguma coisa, alguns minutos, não tem. Tem todo o meu apoio. Por favor. Você está acompanhando, como eu estou divulgando o teu trabalho, certo? Parabéns por essa coisa. Eu acho que o Pacto Federativo tem que ser mudado, e eu acompanho, sabe, eu vejo como se envolve na Alemanha, na China, na Coreia do Sul, no Canadá, em tantos outros. Quer dizer, você tem uma reapropriação do desenvolvimento pela base, e isso é essencial. Essa contribuição é importante, recomendo a todos que vejam o livro, e estou colocando aqui no chat o link, tá? Um grande abraço, peço imensas desculpas, senador, amigos, professor Edson, amigo de sempre. Vamos, o essencial é o trabalho que você fez, não é um comentário aqui, viu? Todo apoio, tudo de bom, gente. Desculpe, eu estou indo para outra live. Estamos na era das lives, né? Essa é isso aí. Um abraço, gente. Tudo de bom. Um abraço. Professor Marcelo, o senhor continua, né, na explanação? Isso. Então, só para continuar, que como a carta política ela não foi capaz
de gerar equilíbrio fiscal entre os entes da federação e da liberdade para os municípios, com critérios técnicos bem definidos, eu criei um indicador capaz de ser mais prudente para todos os gestores públicos municipais e não ficar preso na receita corrente líquida disponível, na receita corrente líquida. A receita corrente líquida prevista na Constituição e na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não tem mecanismo e elementos suficientes para balizar a vida de um gestor público que queira governar qualquer municipalidade só pela receita corrente líquida. Diante disso, a gente criou um novo indicador, fazendo um exercício das contas e do orçamento municipal. Como eu falei, eu pesquisei 450 todos os municípios da região norte para chegar à conclusão desse trabalho e sinalizar que esse novo indicador que eu acrescento D, em vez de receita corrente líquida, eu acrescento D e digo disponível. Por quê? Por que eu crio esse novo indicador para servir de parâmetro para qualquer município, para qualquer gestor pegar esse modelo que eu criei e ser preenchido em 5 minutos. Qualquer município preenche esse modelo, essa fórmula que eu coloquei no Excel, e naturalmente a pessoa, quando tem noção prévia e chega à conclusão de dizer assim, o que eu tenho de fato para deliberar, para decidir e eu escolher para atender às necessidades da comunidade local com liberdade e independência. Esse foi o ponto central da pesquisa. Como qualquer gestor, vou repetir, vai ter esses elementos consistentes em ter a sua responsabilidade fiscal sem comprometer a cada ano o fisco e aumentar a dívida consolidada interna, porventura venha acontecer. Então, como que eu fiz isso? Eu peguei a receita corrente líquida de todos esses municípios e fiz 2 subtrações das despesas obrigatórias constitucionais e das receitas vinculadas. E por que eu tirei isso da receita corrente líquida, sendo que ela está calculada? Por exemplo, se eu tenho R$100 na cidade A de qualquer canto desse país, não só da região norte, e eu tiro a despesa com o pessoal e tiro o repasse para o legislativo, que seria para a Câmara de Vereadores. Além disso, eu vou tirar da receita corrente líquida todas as receitas vinculadas. Por que eu faço essa subtração? Porque todas as receitas vinculadas, o gestor público ele não tem liberdade de deliberar sobre ela. Se eu pego a CID combustível, ela é um recurso engessado, acorrentado, que nenhum prefeito pode gastar com folha, por exemplo. Então, por que ela está dentro da receita corrente líquida e é contabilizada dentro de um montante para medir o índice de folha? Então, eu subtraí da receita corrente líquida a receita vinculada da receita corrente líquida. Dito isso, a partir do momento que eu fiz esse exercício orçamentário municipal, nós chegamos aqui com quais são as conclusões. De todos os municípios, pela simetria que existe, na nossa análise, a gente chegou que o Brasil tem que ter categorias de municípios. Nós não podemos ter essa simetria sem colocar categorias. E nós dividimos os municípios em 4 categorias. Primeiro, pegamos pequenos municípios, abaixo de 50 mil habitantes. No Brasil, isso representa 88% dos municípios no Brasil. Na região norte, representa 84% dos municípios. Mas o que esses municípios representam em números populacionais? É o maior índice nessas 4 categorias. Quais são essas 4? Os municípios até 50 mil habitantes, de 50 até 100, e de 100 até 500, e os acima de 500. Nessas 4 faixas populacionais, a gente hoje, pegando só os municípios, pegando no estado, nós temos 45 municípios com essa realidade. Isso representa
Na ocupação territorial hoje no Brasil, 71% do nosso território. Na região norte chega a 72%. Isso representa o quê? Em números populacionais dos pequenos municípios. 66 milhões de habitantes moram nesses municípios até 50 mil habitantes. Então a gente entende que tem que ter categoria de municípios para definir políticas públicas diante da realidade deles. Pegando a receita corrente líquida disponível, dentre todos esses que eu pesquisei, só sobra 20% da sua receita disponível. Isso, para ele cumprir com as outras obrigações que não foi colocado nessa pesquisa, como a complementação dos 25% mínimo da educação, os 15% da saúde, enfim, todas aquelas despesas engessadas que existem, né, como os precatórios, que é a dívida consolidada interna que todos, geralmente quase todos os municípios têm, as despesas fixas, enfim, toda essa realidade só sobra para os pequenos municípios 20%. No meu estado tem município que só sobra 3%, como Santa Luzia, e já tem outros que sobram muito mais, como Pimenteira. Então, Marcelo, tem diferença dos pequenos para os grandes? Total. Os grandes sobra praticamente o dobro, 40% da receita corrente líquida disponível para os prefeitos definir e deliberar as suas políticas públicas de seu interesse e atender as demandas locais. Marcelo, além desse cálculo, qual foi outro cálculo que eu considerei importante para essa pesquisa? Os pequenos municípios, todos eles, sem exceção, têm uma média, que eles gastam 55% da sua receita corrente líquida com despesa de pessoal. 55%, ou seja, acima do limite da 101, que é 54%. Se eu jogo essa realidade para os municípios grandes, eles só comprometem 44% da sua receita com o pessoal. Agora, quando eu tiro da receita corrente líquida as receitas vinculadas, esse patamar de 55% cresce para 67%. É algo que sinaliza que os municípios, se eles não têm autonomia financeira, logo eles não têm autonomia política e nem administrativa. Todos os teóricos que pesquisam, primeiro você tem que ter o financeiro para dizer se tem autonomia política e administrativa. Dentro desse cenário de desastre fiscal que vive os municípios brasileiros, sobretudo os pequenos, que é, como eu falei, 88% dos municípios vive essa realidade, qual que é o cenário, qual que é a alternativa que os gestores públicos têm para equilibrar os seus encargos, as suas obrigações constitucionais e as suas receitas disponíveis hoje com esse pacto promulgado em 88 na Carta Política. Geralmente, os gestores públicos municipais buscam como alternativa recurso de transferências voluntária ou discricionária, que geralmente ela vem de forma como emenda parlamentar individual. Que esse novo modelo, que a partir de 2015, que foi fruto da emenda constitucional 86, que na época o Eduardo Cunha era o presidente da casa, ele impôs isso, um orçamento impositivo das emendas individuais, captando 1,2% do orçamento geral da União, para colocar como emenda individual dos 594 parlamentares, 81 senadores e 503 deputados federais. A partir dessa imposição orçamentária que os parlamentares pegaram para si e deliberar e ter poder de decidir desse recurso público e dizer assim, eu sou dono desse dinheiro, eu vou escolher, sem critério técnico, a distribuição desse dinheiro.
Não é que eu seja totalmente contra esse novo modelo de emenda parlamentar, mas eu sou contra os critérios de distribuição desses recursos, que é da União, e eu considero que há até uma certa invasão de poderes sobre o outro poder, embora o parlamento seja, na minha opinião, a representação legítima da população, que representa os anseios, as necessidades, e isso é discutido no orçamento, nas comissões, mas eu acredito que a partir do momento que eu legislar e, ao mesmo tempo, eu executar, eu acho um pouco incoerente esse modelo. O segundo item, que os municípios estão enquadrados nessa realidade, como que, existe várias críticas, mas eu vou pegar só duas, como que esses gestores fazem para equilibrar e querer investir em saúde, educação e infraestrutura na busca dessa transferência discricionária que a gente chama de emenda individual de cada parlamentar, que hoje cada parlamentar tem mais de 15 milhões à sua disposição ao ano. Quais são os critérios que todos os parlamentares utilizam para distribuir, além daquilo que a Constituição engessou, que 50% tem que ser para a saúde? Tem critério técnico? Será que todos os parlamentares utilizam esse critério, levando em consideração aquele município, por exemplo, que tem o menor IDEB do Maranhão? Eu vou mandar porque lá eu tenho dado aqui, e eu vou mandar porque lá é justo eu equilibrar a educação daquele município. Por isso que eu vou mandar. Ou o critério é um critério eminentemente político? Será que esse modelo é o mais adequado para distribuir 1,2% do orçamento, sem falar das emendas de bancada? Eu tenho minhas dúvidas se esse é o melhor modelo que a gente enfrenta hoje no dia a dia, quem é municipalista, quem vive no município. Aliás, todos nós vivemos no município, ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, até porque são entes federados fictícios, porque o que de fato existe é a municipalidade. Então, assim, nesse sentido, eu faço algumas críticas duras. Agora, o que mais complica a vida da municipalidade? Para todos os municípios conseguirem esses recursos de emenda parlamentar, eles têm que atender às portarias interministeriais que cobram 23 certidões de adimplência. Então, é quase uma ditadura federativa que os municípios têm que passar e se submeter, e se não tiver, só se tiver 22, faltar uma, o recurso também não sai. Não empenha, não é liberado o recurso, enfim. Só o CALC, que é um sistema lá, são 12 certidões. Hoje mesmo eu pesquisei o município de Porto Velho, que é da nossa capital. Do CALC, falta hoje 4 certidões para esse município estar adimplente. Eu estou perguntando do município mais aparelhado, que em tese tem os melhores técnicos pela dimensão da cidade, e hoje não consegue atender a portaria interministerial 896/2017. Então, além de submeter a uma espécie de vou achar a melhor palavra, de humilhação quase, de pleitear, de negociar uma emenda parlamentar, ainda tem que submeter às certidões de adimplência. Agora, como que a situação municipal vive nesse modelo engessado? E a gente sabe que para o sucesso desse país, para o desenvolvimento desse país, passa necessariamente pelos municípios. Não existe país rico, não existe nação rica com municípios pobres. Não é? Então, existem essas incongruências federativas que me levou a pesquisar a realidade desses municípios. Para dar os encaminhamentos finais, outra observação que eu faço, como que um parlamentar que é autor de uma emenda lá no Maranhão, a terra do meu amigo Antônio, e aí ele manda um recurso para construir uma quadra poliesportiva, e ele é autor da emenda,
como que ele vai fiscalizar a licitação, a execução e o recebimento de obra de um recurso que é dele? Então a gente percebe uma tripla dilapidação do poder parlamentar no Brasil. É algo assim que, na minha visão, a gente tem que rever, não que eu seja totalmente contra a emenda, mas os critérios e o modelo estabelecido hoje de os municípios receber esse socorro de equilíbrio fiscal que não existe. E aí a gente, para ir para o terceiro item, já para finalizar, em função da agenda de todos que estão participando, o livro tem 374 páginas, por isso que eu tenho que ser rápido, né? A gente percebe o impacto do marco legal federativo na autonomia municipal. Ao longo desses 32 anos de Constituição de Carta Política, aquela lá do dia 5 de outubro de 88 vem sofrendo no seu dia a dia várias intervenções, que seja com emenda constitucional, que seja com leis ordinárias ou que seja com leis complementares. Eu analisei as 103 emendas constitucionais e detectei 28 emendas. Todas elas impactam negativamente a vida da municipalidade brasileira. E vem concentrar poderes na mão da União, e nem do Estado, é da União. Todas essas emendas, 28, que está aqui no livro, ela prejudica a autonomia municipal, que seja autonomia financeira ou que seja autonomia administrativa, além de todas aquelas identificadas também na pesquisa de emenda de leis ordinárias. Por exemplo, se eu pego a lei do resíduo sólido, a 12.308, uma belíssima lei, fantástica. Ela impõe para todos os municípios desse país, ela é de 2010, ela impôs que todos os municípios tinham que construir, que tinham que aprontar um plano municipal de resíduo sólido. E em 2014, todos os municípios tinham que construir aterro sanitário. Fantástico. Agora, cadê o dinheiro para construir? Eu escrevi, tive o privilégio de ter a companhia do Antônio, eu escrevi um artigo sobre financiamento dos aterros sanitários. E foi até publicado esse artigo. Quantos por cento desses municípios cumpriram essa lei? Nem 5% cumpriram uma lei que está em vigor até hoje. Mas por quê? Porque a União delibera e os gestores municipais, quando sabem dessas decisões, é pela imprensa. Eles não são consultados. Ou seja, não existe políticas públicas eficientes que vêm de cima para baixo. Toda política pública já aprovada em toda a literatura, ela só tem sucesso quando ela vem para baixo para cima. Por isso que eu espero, com muita expectativa, uma PEC que tramita no Congresso Nacional, que é a PEC 175 de 2015, de autoria do deputado, que hoje é ex-deputado, Mendonça Filho, que já foi aprovado primeiro e segundo turno no Senado, mas foi com emenda e voltou para a Câmara, e até hoje ela não foi deliberada, essa PEC. É uma PEC que a gente apelida de PEC do Novo Pacto Federativo. É justamente uma PEC que proíbe a União de impor qualquer despesa para os outros entes, ou seja, Estado e município, sem sinalizar e indicar a receita compatível com a despesa. Essa PEC, senador Marcos Rogério, eu fico com muita ansiedade de ela, de fato, vir acontecer para diminuir essas incongruências administrativas que vivem os municípios no Brasil. Eu gostaria, Massoud, de finalizar, para eu ter o privilégio de escutar todos que estão aqui, que esse foi o meu objetivo. Eu já quero agradecer imensamente a disponibilidade de todas essas autoridades que têm conteúdo para discutir essa temática e contribuir para um equilíbrio fiscal, um equilíbrio do Pacto Federativo e uma vida dos municípios mais equilibrada. E para fechar, eu gostaria de ler
o que está na orelha do livro. O município é a origem de tudo. É o ponto de partida, o mundo real, local de interação de pessoas. Assim, qualquer proposta de humanização de um país deveria ser formulado e gerido a partir dos municípios. Nunca para, mas pelos municípios. Essa citação que eu fiz questão de colocar na orelha é justamente isso. Eu não acredito que a Champions League, que é o maior campeonato europeu de futebol, ela só tem aquele sucesso porque tem bons times. Tem o Barcelona, tem o Bayern que foi campeão, tem o PSG que foi vice. Então a gente só tem como ter uma espécie de Liga dos Campeões de sucesso se a gente tiver bons times, ou seja, se a gente tiver bons municípios estruturados, bem alimentados, bem equilibrados, e que os gestores públicos possam deliberar, escolher e atender as demandas da sua comunidade. Muito obrigado e fica aguardando a contribuição, perguntas e intervenções de todos vocês. Obrigado. Excelente, professor Marcélio, excelente explanação. Acho que convida a todos a uma grande reflexão. E, senador Marcos Rogério, estou tentando fazer uma voz, porque o senhor vai falar depois de mim, então eu tenho que melhorar muito a minha agora. Mas eu convido o senhor a fazer o primeiro comentário, falando de emendas parlamentares, que o professor Marcélio falou. Essa questão que são liberadas hoje, cerca de 15 milhões, né, de emendas diretas e mais 35 milhões de emendas de bancada. Então, gostaria de ouvir o seu comentário, porque nós já sabemos que o senhor vem atuando fortemente aqui em Rondônia, com emendas destinando para a infraestrutura e para o desenvolvimento de diversos municípios. Então, como nós já acompanhamos esse trabalho, o professor Marcélio deve acompanhar também, focado nesse desenvolvimento através dessas suas emendas, eu gostaria de ouvi-lo, eu acho que todos gostariam de ouvi-lo, sobre esse posicionamento do professor Marcélio no seu livro. Muito bem. Bom, primeiro, um prazer muito grande poder participar dessa live, desse bate-papo com essa nova ferramenta de conexão de todos, né, em momento de pandemia. É uma ferramenta necessária e bastante utilizada. Vejo que agora há pouco um dos convidados deixou a live para participar de outra. Então, um prazer muito grande poder estar aqui ao lado do amigo, professor, doutor Marcélio Uchoa, lá do IATA, do Ajaramirim, hoje em Nova Mamoré, mas uma referência para o estado de Rondônia, especialmente no campo da pesquisa, e com essa obra, mais uma das tantas publicadas por ele, que lança luz a um tema extremamente atual. Eu tive a oportunidade de folhear o livro, ler o livro e encontrar aqui muitos conteúdos e algumas críticas, especialmente nesse case, que eu quero me ater um pouquinho aqui para trazer alguma contribuição que trata das emendas, mas o livro que os gestores públicos municipais precisam saber, para mim é uma obra de leitura necessária para quem está e para aqueles que pretendem ingressar na vida pública, seja pela investidura do concurso público ou seja pela investidura do mandato eletivo. Acho que é um manual necessário, porque muitos que se dispõem a participar da vida pública sequer tiveram a oportunidade ao longo da sua vida de buscar, né, na literatura alguma informação sobre o que é o município, sobre o que é o federalismo, para poder ter o mínimo de informação para fazer uma gestão minimamente razoável. E o professor Marcélio teve a felicidade de lançar luz a esse tema, trazendo fundamentos históricos, posições filosóficas, mas, ao mesmo tempo, trazendo um conteúdo de praticidade, de efetividade naquilo que propôs. E eu acho que a ideia da capa do livro vende bem o seu conteúdo, né? O que os gestores públicos municipais precisam saber. Portanto, reitero aqui a minha
o meu entusiasmo em poder ter um autor do nosso estado com esse nível de conhecimento, esse nível de pesquisa. O campo de pesquisa dele foi bastante largo, extenso, não deve ter sido fácil concatenar todo esse conteúdo numa obra como essa, mas fiquei feliz em ver aqui. Trata do federalismo e o município como escola cívica, federalismo simétrico para os municípios no Brasil. E aí vai nesse ponto que você mencionou agora, falar das emendas. E aí eu queria me ater um pouquinho aqui, cumprimentando aí todos os nossos demais convidados, professores, especialmente o professor Benedito Antônio Alves, doutor Benedito Antônio Alves. Tive a oportunidade de ter o doutor Benedito na minha banca de qualificação do mestrado. Foi uma honra muito grande receber o professor Benedito, hoje doutor Benedito, mas sempre professor, na minha banca, me honrando muito, dando sugestões para aprimorar a tese, que foi focada também na administração pública. Mas nesse ponto, especialmente aqui, doutor Massoud, o papel das emendas parlamentares para os municípios, é o título que eu pensei para falar um pouco. Eu acho que o doutor Marcelo explanou bem. Veja, eu acho que há críticas em relação a essa metodologia, mas nós não temos hoje um modelo posto que consiga substituir essa modelagem com eficiência, porque assim, o sistema federativo, como nós temos hoje, de arrecadação e repartição do produto arrecadado, ele é muito desigual. Essa autonomia dita no tocante aos municípios, ela é muito relativa. Do ponto de vista orçamentário, há muitas obrigações, mas não há a retribuição necessária. E aí, o doutor Marcelo faz, na última abordagem que traz aqui ao debate, uma ponderação, inclusive em relação à proposta de emenda constitucional do ex-ministro Mendonça Filho, que tenta estabelecer um mecanismo de freio para que a União, através, especialmente do Parlamento Federal, que é quem aprova as emendas constitucionais, as leis complementares, ordinárias, a legislação federal, ao introduzir no ordenamento obrigações, que tenha a correspondente receita para fazer frente a essa despesa. Ao longo do tempo, as obrigações foram criadas na esfera federal e o município apenas com ônus de executar, sem a devida reposição desse valor, desse impacto, sempre ficando com as despesas. E isso vem provocando desequilíbrios enormes para os municípios. E quando o professor Marcelo faz a menção à questão das emendas parlamentares, o estudo começa a partir da concepção de 88, de lá para cá muita mudança aconteceu. A primeira delas é que antes nós tínhamos um orçamento que ele era uma espécie de carta autorizativa, até uma certa anomalia no processo legislativo, porque a lei deve impor seus efeitos. E nós tínhamos uma lei, uma norma orçamentária que tinha caráter apenas autorizativo. O Congresso Nacional aprovava, mas o Poder Executivo não tinha obrigação de fazer, de executar aquele orçamento. Então, ele sublinha nesse contexto histórico que essa mudança aconteceu, dando maior efetividade, um caráter vinculado de obrigações em relação às emendas parlamentares, a partir do exercício da presidência da Câmara dos Deputados pelo então deputado e presidente Eduardo Cunha. Inicialmente, o tema entrou na pauta como um mecanismo até de disputa política, e posteriormente ganhou força. O parlamento aprovou essa emenda constitucional, vinculando a obrigação de executar as emendas em relação apenas às emendas individuais. Apenas as emendas individuais. E hoje elas estão na casa de 15 milhões de parlamentar para parlamentar, tanto para deputado federal quanto para um senador da República. Posteriormente, já em 2019, nós tivemos um avanço ainda maior com relação a essa vinculação, ou seja, a impositividade da execução orçamentária
oriunda, derivada das emendas, passou-se a cobrir também as emendas de bancada. E no caso das emendas de bancada, é bom que se diga, vou fazer um recorte aqui apenas para ter um paralelo para o estado de Rondônia. Né? Hoje você tem, na projeção do orçamento para 2020, algo em torno de 300 milhões de reais que estaria dentro desse escopo de obrigação de executar, no caso das emendas de bancada. Você pode aprovar até 15 emendas de bancada. Cada parlamentar federal faz a indicação de uma emenda de bancada, com o apoio de todos os demais, né? E você pode escolher algumas que são aquelas emendas coletivas. Então, não é um valor pequeno, é um valor significativo. A crítica que o professor Marcélio faz, ela assiste razão a ele, porque o critério de distribuição é que não é o melhor possível, porque ele é um critério de cunho político, né? O parlamentar escolhe onde vai colocar o recurso. Aí vai depender da gestão municipal, do gestor municipal, o nível de interlocução que tem, a capacidade de interlocução que tem, de apelo que tem. Então, você vai ter situações em que regiões inteiras fiquem sem a cobertura de recursos públicos federais, oriundos de emendas parlamentares, sejam individuais ou coletivas, porque a depender do nível de interação que esse prefeito, que esse gestor municipal tem com a bancada federal. Quando ele tem uma boa relação com a bancada federal, com o senador da República, com o deputado federal, ele vai conseguir mais recursos. Mas se não tem essa relação, acaba ficando sem parte desse orçamento. E aí fica apenas com as obrigações, né, com as receitas vinculadas, muitas vezes os recursos, os repasses, as transferências voluntárias acabam não chegando, os convênios não chegam, nem através das emendas impositivas, individuais ou de bancada, e nem através das chamadas emendas extras, porque além dessas duas modalidades que eu mencionei, você tem também a figura das emendas extras. Vez ou outra, você tem a possibilidade de, ao longo do ano, fazer o apontamento de recursos. Agora, por exemplo, durante a pandemia, os parlamentares, boa parte deles, tiveram recursos extras para encaminhar aos municípios. Quem mais recebeu foi quem mais tinha articulação com a bancada federal. Aonde está a distorção? Por exemplo, no sistema representativo da Câmara Federal, hoje, com o modelo que nós temos, né, você tem regiões que não têm parlamentares federais. Às vezes você tem uma votação. Todos os parlamentares têm votação no estado todo. Mas, por exemplo, se nós olharmos hoje a região do Cone Sul de Rondônia, nós temos um deputado federal que é do Cone Sul de Rondônia, da região da Grande Vilhena? Não temos. Claro que os parlamentares, em razão da articulação política que tem, do vínculo partidário que tem, acabam levando recurso. Mas você tem distorção entre um município e outro, entre uma região e outra. Se você tem um sistema representativo, a composição do Parlamento Federal num sistema, por exemplo, distrital, o distrital puro ou distrital misto, você tem a cobertura universalizada da representação política. Você corrigiria um pouco dessa distorção que o professor Dr. Marcélio menciona no seu livro. Mas hoje nós temos um sistema que, uma hora ou outra, você pode ter 100% dos parlamentares, por exemplo, de uma única região. Isso vai provocar distorções na distribuição do bolo orçamentário federal. Então, o livro é muito rico em informações, em detalhes, inclusive apontando caminhos para essa interlocução que busca, né, esse aporte de recursos para os municípios brasileiros. Eu não quero me alongar, tomar todo o tempo dos demais participantes, porque a leitura realmente é apaixonante, porque trata de um tema muito atual, muito relevante para quem é municipalista, sobretudo. Né? Os problemas da sociedade, os problemas enfrentados no dia a dia estão justamente nos municípios. É quem tem maior obrigação e quem tem hoje o menor saldo no orçamento público federal. Nós temos uma proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional, né, o ministro Paulo Guedes, junto com a equipe econômica do governo do presidente Bolsonaro, encaminhou, né, o chamado Plano Mais Brasil. São 3 propostas de emendas constitucionais e
assim, não é fácil você aprovar emendas constitucionais com esse escopo, porque elas fazem mudanças estruturantes nessa política de distribuição. Isso vai mexer com interesses setorizados. Nós temos um orçamento público, só para aqui, o professor Benedito é mestre na área, e outros professores aí também, mas nós temos um orçamento público muito engessado. Nós temos mais de 90% do orçamento público brasileiro vinculado, né? A parte do orçamento que está livre para o gestor, o chamado orçamento discricionário, né? Aquilo que ele pode escolher, a ação, é muito pequeno, é muito pouco. Então, assim, em resumo, esse Plano Mais Brasil, ele vai trabalhar o que os especialistas chamaram aí os 3Ds do Paulo Guedes: desobrigar, desindexar e desvincular. É fácil aprovar emendas constitucionais com esse alcance? Não é fácil. Assim como não é aprovar a reforma tributária, que também vai ter impacto nesses aspectos levantados pelo professor Marcelo. Mas são temas necessários. A reforma do Pacto Federativo é um objetivo a ser perseguido com urgência, e acho que o Congresso Nacional Brasileiro deve, sobretudo aos municípios, essa satisfação. Mas eu queria, mais uma vez, cumprimentar aqui o professor Marcelo pela sua obra, repito, de leitura necessária, de leitura obrigatória para quem está na gestão pública hoje, para aqueles que pretendem ingressar. Essa obra vai tornar a vida do gestor mais fácil, vão conhecer caminhos para buscar o que precisa, para fazer uma gestão melhor, mas também para exercer uma crítica bem embasada, lastreada naquilo que é o nosso modelo federativo, com as suas distorções todas. Cumprimento todos que fazem parte dessa live aqui e, mais uma vez, rendo homenagens ao amigo particular e doutor Marcelo Uchoa por essa bonita obra, O que os gestores públicos municipais precisam saber. Essa eu li, recomendo, porque realmente é um tema que está dentro daquilo que nós estamos discutindo no dia a dia da gestão pública municipal. Senador Marcos Rogério, excelente contribuição. Professor, eu vou convidar para manter esse ritmo, esse dinamismo de opiniões, aqui o conselheiro Antônio Precaute, do Maranhão, para nos falar um pouquinho de uma realidade diferente aqui de Rondônia nesse momento, mas sobre essa questão aí do Pacto Federativo. Eu gostei muito da questão de fiscalização, foi colocada, né, pelo próprio Congresso, que tem essa missão, né, o parlamentar, e ao mesmo tempo de direcionar o recurso, e o senhor que faz parte de um órgão de controle, gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso. Só mais um detalhe, o senhor está sem o áudio, está com o áudio fechado. Nós estamos gravando isso aqui no YouTube, estamos transmitindo também pelo Facebook. Então, logo nós tenhamos o resultado final, né? Eu vou apresentar o link para todos os participantes, para que possam tê-lo em sua plenitude. Boa noite, entendi a pergunta. Boa noite a todos. Cumprimento mais uma vez o professor Edson, meu amigo Marcelo, e ao senador da República, Marcos Rogério. Obrigado, professor. Eu quero falar de 3 aspectos. Dar meu testemunho dessa nossa história em São Paulo, de 4 anos, nessa luta para fazer o doutoramento. Segundo, falar um pouco sobre a estrutura do trabalho de Marcelo. E terceiro, lembrar um pouco, na minha perspectiva, o legado que ele deixa nessa obra para a administração pública brasileira, em particular para os municípios de pequeno porte, em especial os do Norte, que vale também para o Nordeste, a realidade não é muito diferente. O Marcelo, eu conheci em 2015, segundo semestre,
E foi um conhecimento, assim, diferente. Primeiro dia de aula de uma certa disciplina, Marcelo não se apresenta, nomeia uma pessoa para representá-lo na abertura desse curso, a sua irmã. Então aquilo já foi uma chegada interessante. Marcelo não estava na sala de aula se apresentando, mas enviou sua irmã para se apresentar. Assim que eu conheci o meu amigo. Então eu vejo em Marcelo uma pessoa com uma paixão enorme por esse tema da municipalidade. Como ele falou, no início, teve a oportunidade de vivenciar por dentro, durante 8 anos, como secretário da prefeitura, e ali ele pôde sentir realmente, na prática, a necessidade de se ter um município mais autônomo. Ele sentiu na pele a necessidade de se ter um município mais autônomo. E eu acho que ali nasceu a vontade dele de levar esse tema para a academia e discuti-lo dentro do rigor científico. E assim ele fez. Eu confesso que, paralelamente ao meu trabalho, eu passei exatamente 4 anos discutindo esse tema do Marcelo, trocando ideias, dando sugestões, aprendendo muito, e colocando esse ponto de vista. O trabalho dele se divide em 3 partes, e uma delas, que é a primeira, foi pouco enfocada aqui, mas o Marcelo traz uma contribuição sobre o federalismo e o município numa perspectiva histórica muito interessante. Então, essa parte da tese dele vale a pena a gente ler, porque ele descreve, desde os primórdios do país e fora do país, como que se deu essa relação entre o federalismo e o município. Na segunda parte do trabalho, ele enfoca os municípios na atualidade. E aqui é que ele fala em uma categoria nova para ele, que é a escola cívica. Essa palavra escola cívica parece que sai da boca do Marcelo. Então, é muito interessante essa abordagem que ele faz. Mas está na terceira parte exatamente aquilo de mais importante, a contribuição maior que ele deixa para acadêmicos, professores, pesquisadores, mas, sobretudo, para gestores públicos, onde ele analisa a fundo e responde a uma pergunta interessante. Há realmente autonomia nos municípios? E aí ele faz esse desdobramento, autonomia financeira, administrativa e política. Então ele faz essa pergunta que é essencial, e ele discute a resposta e ele dá essa resposta. Há realmente autonomia financeira do município? Nessa terceira parte, em que ele responde a essa pergunta, ele investiga o papel das emendas, que foi brilhantemente trabalhada e apresentada pelo nosso senador, e o impacto, e aqui é importante, e tantas vezes a gente discutiu sobre isso, o impacto da legislação, desde 1908 até hoje, na autonomia financeira do município. E ele faz um levantamento histórico profundo, e ele chega à conclusão de que, sim, essas alterações na Constituição, a edição de leis complementares e de leis ordinárias, ao longo desses 30 anos, desses últimos 30 anos, contribuíram enormemente para enfraquecer a autonomia financeira do município. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que Marcelo traz para a administração pública. Chamar a atenção de que aquele federalismo formal estabelecido na Constituição de 88, que traz o município para o Pacto Federativo e atribui ao município competências na área tributária, mas também na outra ponta, atribui encargos e prevê ali, no modelo ideal, de que o município vai assumir um papel preponderante na vida
das pessoas, na vida dos munícipes, na vida dos cidadãos. Surpreendentemente, toda essa legislação, ao longo dos últimos 30 anos, vem no sentido contrário, que é enfraquecer esse pacto federativo e enfraquecer a autonomia financeira dos municípios. Eu acho que aí está um grande legado que ele deixa, uma grande contribuição que ele traz para todos nós. E em cima disso, eu lanço um desafio para o meu amigo Marcelo, no sentido de, será se realmente os municípios brasileiros, sobretudo os pequenos municípios brasileiros, na região norte, na região nordeste, estariam preparados, do ponto de vista da sua estrutura de pessoal, do ponto de vista da sua estrutura tecnológica, do ponto de vista da sua governança, estariam preparados para alavancarem recursos financeiros para fazer face às necessidades do município? É possível formar equipes nesses municípios para formular políticas públicas e ter acesso rápido ao financiamento dessas políticas? E o mais, gerir e implementar essas políticas com resultados efetivos? É possível isso? Considerando a precariedade do ponto de vista educacional, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de logística, da grande maioria desses municípios brasileiros? Então, é essa a pergunta que eu deixo para o meu amigo Marcelo e para quem quiser refletir sobre elas, e tem muito a ver com a necessidade da autonomia financeira que sugere o trabalho de Marcelo. Então, deixando essa contribuição, encerro a minha fala dizendo da minha alegria em participar desse evento, de deixar a minha opinião e de parabenizar o Marcelo, o professor Marcelo, pelo enfrentamento dessa questão, pelo brilhantismo do resultado que ele apresentou e, sobretudo, querendo fortemente que ele, em algum momento da sua vida, seja na universidade ou seja na sua vida pública, se assim lograr êxito, ponha em prática, lute para que essas ideias postas em sua tese se tornem realidade. Em particular, a escola cívica. É como concluo as minhas observações. Muito obrigado. Antônio Blackout, excelentes ponderações. Só um registro aqui, eu sei que o senador já tinha nos avisado que teria uma agenda agora já também. Senador, o senhor fica à vontade, mas eu vou convidar também agora o conselheiro Benedito Antônio Alves. Tenho o privilégio de trabalhar em grandes projetos com ele e acompanhar aí a grandiosidade das suas ações, não só como conselheiro, mas como professor, como coordenador do Profaz. E eu vejo que a gente falando aqui de municipalismo, de receita corrente líquida, é um assunto que eu tenho certeza que não consegui ouvir nenhuma das palavras, conselheiro, que o senhor não tivesse pleno domínio e tivesse uma opinião para poder nos agraciar aí também um pouco sobre o que foi apresentado pelo Marcelo, pelo que foi comentado pelo senador Marcos Rogério, pelo doutor Antônio Blackout também, conselheiro. Então, vamos ouvi-lo. Tudo bem, Massude. Primeiro, é uma honra participar de uma live com os seletos e doutores de escola, estudiosos a miúde, pormenorizados do assunto. É uma honra, professor Marcelo, participar desse lançamento de uma obra tão importante, que vamos falar alguma coisa aqui. A doutora Edson, que eu conheci como seu orientador, também está de parabéns por ter orientado obra tão relevante como essa. O nosso senador Marcos Rogério, um senador que nos honra muito aqui em Rondônia, profundo conhecimento das questões constitucionais, uma pessoa que efetivamente representa o Estado de Rondônia no nosso Parlamento Nacional. É uma honra participar contigo. O meu colega das Cortes de Contas, o Dr. Blackout, uma honra participar também de uma live em que o senhor participa com o conhecimento que o senhor tem e que é reconhecido por todo o sistema de contas no território nacional. O doutor Ladislau, que nos
deixou há pouco, por compromissos outros, mas ele, inclusive, ao apresentar a obra, ao prefaciar a obra do Dr. Marcelo Shoa, ele já o faz o bastante, suprindo essa lacuna agora da presença dele nessa live temporariamente. E é uma obra relevante, a obra do professor Marcelo Massoud, em razão de que, primeiro, ele vem preencher uma lacuna na literatura municipalista nesse sentido. Ele vem dar um roteiro, como se fosse uma bússola ao gestor municipal, porque ele alia os conhecimentos acadêmicos, filosóficos, políticos, da ciência política, com a ciência jurídica, com a atividade financeira municipal, na sua prática cotidiana, o que poucos conseguem fazer, a não ser que tenham um conhecimento vivenciado, que é o caso em espécie. O conhecimento adquirido no cotidiano, na prática da execução orçamentária, faz com que o professor Marcelo faça uma obra tão relevante nesse sentido, orientado pelo Dr. Edson Nunes. Uma obra relevante porque ela preenche efetivamente esse espaço. Nós que estamos militando há muitos anos, há quase 30 anos nessa área, sabemos da importância e da relevância dessa obra para a nossa academia. Daí, essa importância, doutor Marcelo, com todos os louros que o senhor merece pelo lançamento dessa obra. O senhor demonstra com bastante propriedade as distorções que existem na nossa federação, da não conformidade, inclusive, com aquele sonho exposto na obra de Tocqueville, nos modos norte-americanos, fala com muita propriedade, fala de Montesquieu, fala de Kant, fala de tantos outros teóricos e demonstra as distorções, a deformidade que há nesse assimetrismo da Federação Brasileira. Bom, ao falar disso, Vossa Excelência também consegue demonstrar com bastante suficiência acadêmica a insuficiência de recursos para fazer frente a tantas atribuições colocadas sob o encargo local dos nossos municípios. Logicamente que esse engessamento do orçamento, de acordo com o que você demonstrou muito bem em relação à receita corrente líquida, faz com que também haja uma não discricionalidade na gestão. Onde as coisas acontecem, onde as pessoas vivem, onde estamos e onde as necessidades se afloram. E aí o gestor se sente impotente para resolver. Porque se quer, por exemplo, vamos analisar aqui o orçamento estadual aqui de Rondônia, não sobra nem 1,5% livre de todo o orçamento para ser discricionariamente utilizado. No demais todo é engessado, são verbas carimbadas. Daí a dificuldade. E como bem o senhor demonstra na sua obra, e como bem comentou o senador Marcos Rogério, fica a deficiência da atuação parlamentar, porque ela não atende a contento, por exemplo, todos, em sua totalidade, os municípios, porque uns são bem representados e outros mal representados. Às vezes nós temos uma região que tem 5 deputados e outra região que não tem deputado nenhum. Então, é logicamente que ressentem de verbas parlamentares também. Aí a necessidade de se rever essa sistemática de distribuição de verbas e do orçamento impositivo de verbas parlamentares. Essa insuficiência de recurso é uma matéria que a gente vem estudando bastante, e em nível de Tribunal de Contas nós chegamos a uma conclusão. Por exemplo, eu pegava ali para relatar contas, apresentar um parecer prévio de contas, para o posterior julgamento pelo Legislativo Municipal, de 12 municípios da região do Vale do Jamari. E aí, quando eu pego e olho, eu vou falar assim, eu vou ter que reprovar aqui 10 contas, porque há uma insuficiência de recursos no superávit primário desses municípios, o que os leva a ter suas contas reprovadas na concepção jurisprudencial das Cortes de Contas. Eu falei, isso é uma injustiça. Isso você vai acabar punindo um gestor que sequer teve a condição aqui localmente de fazer frente a todas aquelas despesas já carimbadas que lhe são impostas na federação, de cima para baixo, como salário da educação, gasto carimbado com a saúde, com a própria educação e etc. Então, há uma insuficiência efetiva de recurso local. E como resolver isso? Nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que fazer alguma coisa em termos de Tribunal de Contas e não só ficar reprovando contas.
o tribunal agindo no seu papel relevante, em seu mistério constitucional, de ser efetivamente um orientador para o gestor. E nós propusemos, como o Massoud disse aqui, o PROFAS nesse sentido, que a partir de um indicador de maturidade da administração tributária dos municípios de Rondônia, um indicador chamado IMAT, foi aqui criado, nós chegamos à conclusão do absurdo de que somente um município de Rondônia estava fazendo o dever de casa no tocante às suas receitas próprias. Porque já que eu não tenho recurso suficiente, eu tenho que fazer um esforço para minhas receitas próprias. Porque não é uma discricionalidade do administrador municipal. Isso é uma imposição legal também dele cobrar os tributos que lhes são afetos. Mas nós tínhamos aqui, por exemplo, chegava a excrescência de ter municípios que não cobravam, por exemplo, o ISSQN de médicos, doutor Edson Nunes. Porque falava, não, o médico aqui não paga esse imposto. Quer dizer, numa discrepância que leva a uma injustiça fiscal na preconização de Adam Smith, de que a justiça fiscal é aquele que ganha muito tem que pagar muito, aquele que ganha mais ou menos paga pouco, aquele que tem pouco ou ganha pouco não pagaria nada para se fazer justiça fiscal. Então, o médico, o advogado em alguns municípios não pagavam, que é um absurdo. Então, nós resolvemos corrigir essas distorções, propusemos, então, um grupo de governança multinível para poder ajudar esses municípios. Como fizemos? Chamamos a Receita Federal, chamamos a Receita Estadual e os 52 municípios com as suas receitas municipais de Rondônia. Para podermos, Vossa Excelência, doutor Marcelo, já participou com a gente de eventos em que trocamos ideias, inclusive aprimoramos algumas performances nossas de acordo com a ideia que foi desenvolvida no encontro binacional que nós tivemos no Brasil e Bolívia, lá com Vossa Excelência participando e expondo sua obra. Então, daí, doutor Edson e doutor Antônio Blackout, nós fizemos um trabalho nesse sentido de governança, uma coisa difícil, mas colocamos para sentar nesse conselho governador do estado, presidente da Assembleia Legislativa, a Associação Rondonense de todos os municípios da ARON, a UCAVER de todas as câmaras de vereadores. O Tribunal de Contas entra só como aquele proativo na atuação dessa governança, porque nós não temos interesse de ordem política, político-partidário, então fica mais fácil de nós arbitrarmos uma situação de governança nesse sentido. Aproveitamos experiências que existem na Europa e outros continentes, dos próprios sistemas de contas, e propusemos uma governança das fazendas públicas municipais, no sentido de incrementar a receita municipal. E, por incrível que pareça, quando a gente demonstra que podemos trabalhar integradamente, com base naquilo que a gente desenvolve teoricamente na academia, mas colocando em prática isso, para não ficar só entre intramuros da academia, nós conseguimos ter resultados altamente positivos. Tem município, por exemplo, que cresceu 500% a receita de determinados tributos, de recursos próprios, sem onerar mais o contribuinte, que é o grande problema nosso, que é a alta carga tributária que nós temos. Simplesmente para corrigir distorções. Por exemplo, não é justo que um advogado que ganha muito não pague o ISSQN, não é justo que o médico que ganha muito não pague um pouco daquilo que ele ganha, sendo que o aposentado paga, que o professor paga. Então, se corrige essa distorção, se há um esforço para a busca da receita própria, e o município, por exemplo, que sequer tinha a cobrança da taxa de iluminação, hoje ele consegue cobrar essa contribuição de iluminação e ter iluminação no município. Porque ele fez seu esforço. Já que eu não tenho a União para me ajudar, já que eu não tenho o Estado com FPM para ser suficiente para me arcar com a minha despesa, eu tenho que ter o meu esforço próprio. Para que o gestor também comece a aprender a atuar na atividade financeira do Estado. Mas eu vejo, doutor Marcelo, que a sua obra é uma obra que é uma bússola. O senhor está de parabéns com essa obra. Como o senhor disse, aquele que foi um co-orientador do senhor, que é o Blackout, autoconhecimento que ele detém, está de parabéns, mas principalmente eu parabenizo o seu orientador, doutor Edson Nunes, que é uma obra relevante, doutor Edson, de forma induvidosa, inclusive no âmbito dos tribunais de contas do Brasil. Espero que daí, doravante, com essas proposições, inclusive do Blackout, que ele fez um desafio, que outros artigos possam surgir do senhor em solo, mas do senhor com o doutor Edson, do senhor com o doutor Ladislau, para emprestar uma concepção econômica, uma concepção científica a essa atividade financeira do Estado que o senhor bem coloca na sua obra, o que os gestores públicos municipais precisam saber. É essa a visão que nós temos da sua obra, doutor Marcelo. É isso, Massoud. Professor Benedito, sempre é um privilégio ouvi-lo. Eu acho que as ponderações, Marcelo, sempre são excelentes. Eu acho que
eu vi que vocês já trocam ideias há algum tempo. Professor Edson Nunes, o senhor que foi aí o orientador dessa brilhante obra, desse estudo tão enriquecedor para nós que acreditamos, eu posso me considerar um municipalista também, que acreditamos que a vida está no município, que há uma inversão na forma que distribuímos o poder no Brasil, né, da federação. O Pacto Federativo ele realmente tem um momento que deva ser rediscutido, e quanto mais a gente provocar isso, acho que mais chance teremos de que isso ocorra logo, né, e isso vem de onde deve vir a discussão, do município. Gostaríamos de ouvi-lo, então, agora, da obra que o senhor já conhece, que nos abrilhanta tanto. Obrigado, Matsudi. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: depois de ouvir tantas pessoas brilhantes, tantas exposições fundadas, meu papel fica difícil. Eu quero agradecer o que eu ouvi, primeiramente. O Ladislau, que já se manifestou por escrito sobre esta obra, o senador Marco Rogério, a própria reexposição do Marcélio, o meu amigo Blackout, o meu novo amigo Benedito Antônio Alves, e o Massoud, que está mediando esse evento, também já deu várias sugestões interessantes. Bom, realmente eu quero acrescentar pouco ao que já foi dito. A primeira coisa óbvia: o trabalho é relevante, todo mundo salientou, eu acho que é verdade. O trabalho é militante, não no sentido político-partidário, mas no sentido cidadão. Ele é militante em quem se preocupa com aqueles que, para quem dá o sobrevoo de condor na vida planetária, não consegue enxergar, porque daquele alto fica muito pequenininho o município de 800 habitantes, de 900, de 1.000, de 5.000, de 10.000. E o Marcelo lembra, não é 10 pessoas que estão morando nisso. Essa é a realidade de uma parcela significativa da sociedade brasileira. Muito bem. O Marcelo dá uma aula para a gente nesse livro. Ele mostra a dificuldade prática de estes municípios conseguirem pensar e refletir os seus problemas. É engraçado que os que me precederam falaram sobretudo do gestor. Mas eu quero lembrar que o gestor é representante de um outro ente chamado população. Quer dizer, peado gestor, peada está a população, limitada na capacidade que ela possa vir a ter de buscar significativamente solução para os problemas que a afligem dentro da realidade em que ela está circunscrita. A grande lição que eu tiro do trabalho do nosso querido Marcelo, do grande Marcelo, a grande lição que eu tiro é que a gente precisa tomar muito cuidado com o bom mocismo, com as boas intenções. Porque se eu penso em nível nacional, se eu penso no plano geral, eu vou ter certeza que eu tenho as soluções para o Brasil. E se eu sei quais são as soluções, partidariamente falando, eu preciso vencer no plenário. Eu preciso vencer na disputa política, eu preciso vencer na grande eleição. E depois impor aqueles que, obviamente, não são capazes de desenhar o seu próprio destino. É nesse sentido que eu gostaria de problematizar e
não é a primeira vez que eu faço isso, a pergunta decisiva que o Blackout faz a Marcelo. Os municípios estariam preparados para alavancar recursos, equipes, soluções técnicas para capitanear os seus problemas? Eu acho que a questão está errada na fórmula de se colocar. Desculpa a franqueza, meu caro Blackout. O problema é saber o seguinte: nos seus problemas, o município está habilitado a desenvolver um debate capaz de conduzir as soluções que encontre técnica, recursos e capacidade de gestão neste lugar que se encontra? Se a minha intuição de empoderar o cidadão é razoável, então o grande problema do marco constitucional brasileiro está no que o Marcelo indicou. Uma simetria enorme entre municípios que fazem igualdade entre o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Águas de São Pedro, para ficar aqui no meu pedaço, e, consequentemente, impõe-se a essas realidades díspares todas as exigências de recursos, equipes e gestão, competência, saber. Inclusive, conselheiros amigos, inclusive quanto à tecnicalidade da prestação de contas, a tecnicalidade dos sistemas de controle. Num país em que não é a common law que vigora, mas é o direito positivo mais duro, o direito imperial mais duro, essa questão requer sempre um mediador do direito, um mediador da técnica, um mediador da contabilidade. E os municípios, se forem pagar um bom mediador nessas dimensões todas, estão fadados à falência. Os pequenos municípios. Eu me pergunto se o problema não é atribuições compartilhadas demais, obrigando, de um lado, os municípios a agir como se recursos eles tivessem de antemão para qualquer política imaginada centralmente. E, em segundo lugar, a falta de visão da complexidade do país, de menos por parte daqueles que, plugados num bom sentimento humanista, num debate internacional fecundo, não conseguem ver as disparidades regionais, as disparidades municipais nesse imenso país. Eu diria, e talvez seja o caso da gente começar a pensar seriamente em dividir o que é competência municipal, o que é competência estadual, o que é competência federal. Para poder sair desta armadilha de que uma competência que sempre foi municipal, por força do bom motismo, vira federal, por uma lei. E aí se impõe uma coisa que é impraticável. Uma regulação de resíduos sólidos que é absolutamente impraticável para a maioria dos municípios. E depois reclama-se que só 5% cumpre. Não é de espantar. Porque a lei não é boa. Simples e puramente isso. Face com uma realidade inversa. É isso que o meu amigo Marcelo me ensinou. Nós precisamos, de fato, dar uma esfera de autonomia para o município.
Isso, como a gente já viu, desde o coronelismo inchado em voto do Nunes Leal, passa pela análise que Marcelo faz, a receita municipal. Passa pela capacidade do município de dispor de recursos próprios e aplicá-los livremente. Passa, portanto, por independência naquilo que é próprio do poder centralizado. Um poder centralizado que diz de boca para fora que quer fazer bem, que quer dar igualdade a todos os cidadãos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, ao minimizar as diferenças, só consegue aumentar o contrário daquilo que pretendia. Eu não vou me alongar mais nessa conversa, porque já foi falado tanta coisa importante que basta o recado que eu dei para me fazer representado. Veja, quero acrescentar só um detalhezinho. Eu não sou municipalista. Eu não sou centralizador. A questão, me parece que não é uma questão de doutrina. A questão é de saber quem se beneficia com que ordem institucional dada. O que é possível esperar de solução de problemas no município de menos de 5 mil habitantes, com território do tamanho do Estado. Por isso, eu concordo com a preocupação central do Marcelo, mas também concordo com a preocupação do Blackout. É preciso ter mecanismos contramajoritários para não fazer com que a gestão pública degenere mais ainda na casa da mãe Joana. É preciso controles. Agora, é preciso controles compatíveis com realidades sociopolítico-demográficas, etc., 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 de cada lugar. Bom, eu paro por aqui e agradeço imensamente o convite e a oportunidade que eu tenho de conversar com pessoas que realmente eu admiro muito. Muito obrigado. Ok. Professor Edson, perdão, muito grato pelas suas posições. Eu acho que todos nós saímos com um grande processo de reflexão, saímos maiores sempre de qualquer encontro, e com um desse não seria diferente. Municípios com 5 mil habitantes, com áreas imensas, tantos municípios, será que eram necessários tantos municípios serem criados? E são tantas questões que a gente pode aprofundar quando estudamos o modelo de formação política do nosso país, dessa distribuição de poder, dessa vontade, de algumas vezes, de tentar acertar, e de tentar acertar também apenas com a lei, acreditando que ela vai ser a saída e a solução para corrigir distorções, quando muita coisa não pode ser feita só no papel, mas apenas divagando.